Então, eu vou falar um pouquinho de modelo de gestão para clínicas de hemodiálise. Na verdade, eu vou apresentar o nosso modelo. Bom, a gestão, né, ela vai variar, ela é uma gestão, pode ser sinônimo também de administração, e os modelos de administração, eles vão variar ao longo do tempo. Na verdade, a administração começou no início do século passado, onde a gente começou a ter, inicialmente, uma preocupação com a produção em massa, que o exemplo clássico é a produção do Ford T, do carrinho, né? E até surgiu o Fordismo naquela época, era uma administração científica, depois começou a ter uma preocupação com as relações humanas, depois nós passamos, entre 1920 até 50, para a administração burocrática, era uma procura por eficiência, começaram a ser criados uma série de modelos administrativos. Depois disso, houve um salto com a administração japonesa, a era da qualidade, né? Verificar se, além de conseguir produzir em massa, conseguir produzir aquela quantidade grande de produtos dentro de especificações, se eles todos eram idênticos, um igual ao outro, se não haviam falhas naquele processo. Aí surgiu a administração participativa, foi a era da competitividade. Então, se a gente procurar gestão, der um Google no gestão, ou for procurar na literatura, escrita, impressa, você vai encontrar uma definição atrás da outra. Tem milhares de definições do que seria a gestão. Eu trouxe uma que me agrada, mas não necessariamente é a mais correta, a que se aplica ao pensamento de todos. Então, seria a metodologia, que engloba a técnica, a ciência e a aptidão necessária ao bom funcionamento de uma organização empresarial. Por que ela é discutível? Porque muitas pessoas não consideram administração ou gestão uma ciência. E, quando a gente fala em organização empresarial, nós estamos falando de uma unidade de diálise como é a empresa. E a gestão, ela tem 4 processos gerenciais básicos, que seriam o planejamento, a organização, a direção e o controle. Isso foi definido por Henri Fayol já no início do século passado, que é considerado um dos pais da administração, e, efetivamente, nós continuamos planejando, organizando, dirigindo e controlando. E, junto com estratégia, junto com gestão, surgiu a estratégia. A estratégia ela era exclusivamente aplicada no serviço militar, nas guerras, e, de uns tempos para cá, ela começou a ser trazida para a administração. E o que seria a estratégia? É um processo sistemático, planejado, gerenciado, executado e acompanhado sob a liderança de um gestor, com o envolvimento e comprometimento de todos os colaboradores da empresa. Então, aqui entra a nossa dificuldade. A gente precisa ter o gestor e a gente precisa ter o envolvimento e o comprometimento de todos os colaboradores. Então, aqui nessa jornada multiprofissional, a ideia justamente é que todas as especialidades que trabalham numa clínica de diálise se envolvam e se comprometam. Muitas vezes a gente tem dificuldade, a pessoa até se envolve, mas ela não se compromete. E a estratégia, em suma, é um conjunto de escolhas do gestor, que acaba liderando e sendo seguido, e ele tem que ter a capacidade, como o Bevilacqua já falou, de negociar para envolver todas as pessoas da equipe. Então, a gente chega na gestão estratégica. O que seria a gestão estratégica? Então, um conjunto de ações que teria por objetivo melhorar os resultados da empresa, leia-se aqui clínica, permitir a integração da empresa, estabelecer vias de desenvolvimento coerentes com os valores e visão da empresa, implementar instrumentos de análise global e de aprendizagem contínua, analisar e gerir as mudanças que se fizerem necessárias. Então, a primeira coisa, vocês vão ouvir muito missão, visão, a primeira coisa é saber quem nós somos, né? Por que a empresa existe, o que ela faz e para quem.
Então, às vezes, aparecem algumas coisas estranhas, né? Você não sabe exatamente por que você está aqui. Você é uma clínica de diálise. O que você faz? Diálise. Para quem você faz? Né? E tem aquela confusão, porque o pessoal fala, não, eu tenho os pacientes, mas os nossos clientes, eles não são só os nossos pacientes. Os colegas são nossos clientes, os pacientes são nossos clientes, as operadoras de saúde, o governo é nosso cliente. Visão, o que vai ser a nossa empresa, onde nós queremos chegar e para onde apontar os nossos esforços. E aqui é a grande questão, a gente tem inspiração e aspiração, e nós vamos precisar implementar. Nem sempre as nossas inspirações são factíveis, e nem sempre as nossas aspirações ocorrem em curto tempo. E os valores seriam o principal. Princípios e crenças que vão servir de guias e suporte ético e moral da empresa. A gente precisa ter um suporte para nos embasar em todas as nossas ações. E a principal coisa para conseguir gerenciar uma empresa é a comunicação. Comunicação vem do latim, de uma palavra que é comunicare, e cuja tradução é colocar as ideias em comum através da compreensão. Parece muito simples, mas é difícil. A gente se comunicar é complexo. Às vezes a gente fala assim, quem está querendo dizer o quê, para quem, por qual meio e com qual finalidade. São 4 passos de comunicação. Meio pode ser um telefonema, uma conversa entre 2 pessoas, e por uma carta, ou pela internet, pelo computador. E hoje existe uma tendência muito grande das pessoas se comunicarem por via eletrônica. E quando a gente se comunica por via eletrônica, a gente sintetiza a mensagem. Quando a gente explica bem, talvez a gente seja melhor compreendido. Mas quando uma mensagem é muito extensa, ela também dificulta a compreensão. Quando nós sintetizamos, a ideia é facilitar a compreensão, mas, às vezes, alguns detalhes se perdem. Então, às vezes, é também difícil a mesma mensagem ser compreendida da mesma forma. Então, um dos trabalhos maiores que nós temos na clínica é uniformizar essa comunicação. E a meta básica de qualquer esforço de comunicação é motivar a ação desejada. Então, nós precisamos de uma comunicação, principalmente nós somos 3 clínicas. Então, nós temos que ter uma comunicação entre as 3. Para a otimização de custos, nós centralizamos uma série de processos. Então, isso significa que a gente tem que ter uma comunicação mais apurada e, às vezes, imediata. Então, a gente precisa transmitir, receber, estabelecer, manter contatos, registrar e analisar. E aqui seriam os passos mais difíceis. Primeiro, implementar as nossas inspirações. A segunda coisa é a percepção da relevância do problema. Muitas vezes, nós achamos que os problemas estão nos outros. Então, uma das coisas mais difíceis é aprender a verificar se o problema não está em nós. Então, muitas vezes, nós estamos acostumados a olhar para fora e não olhar para dentro. Então, é um exercício que nós temos que fazer, é um exercício até de humildade, de olhar para nós e ver se nós estamos errando e o outro está certo. E a percepção dos desafios. Diálise, ela é complicada, ela é uma empresa prestadora de serviços, então ela lida com pessoas. Como bem colocado pelo Bevilacqua, o tempo todo nós estamos lidando com pessoas. E aí, a questão do trabalho... eu vou passar um pouquinho. A questão do nosso trabalho é cíclico, né? Ele não tem fim. Então, nós temos que implementar planos ou mudar planos, traçar medidas de desempenho, implementar melhorias, aprimorar e executar a estratégia, avaliar as medidas adotadas. Se não foram boas, muda tudo, implementa novamente, e isso não tem fim. E, para isso, nós vamos identificar
indicadores. Esses indicadores vão avaliar resultados, estrutura, processos, e o indicador ideal, essa também é uma definição que eu escolhi, mas tem várias, seria o ideal deve propiciar intervenções que resultem em melhoria que será constatada em futuras avaliações. E, para você fazer isso, você tem que registrar. Os nossos indicadores assistenciais, acho que depois o doutor Manuel vai falar com maior propriedade sobre isso, mas nós temos alguns itens. Então, por exemplo, você quer ver estado nutricional, você pode usar albumina, as nutricionistas usam outros parâmetros, agora a gente está com metabolismo ósseo, vou usar só o fósforo, ou vou usar o fósforo, o cálcio, o produto cálcio-fósforo, PTH. Por exemplo, na iniciativa Gaúcha, eles reduziram para 4, me parece, 4 ou 5 indicadores. Hoje eles estão com 34 clínicas. Para metabolismo ósseo mineral, eles usam só o fósforo. Nós aqui usamos 3 indicadores. Adequação de diálise, cumprimento de plano, né? Quantas sessões foram planejadas versus quantas foram realizadas, e assim vai. Aí nós temos também, você fala, mas só tem indicador assistencial? Não, eu tenho indicador financeiro, né? Eu vou avaliar se minha empresa tem um índice de liquidez, se tem capital de giro, quanto que ela está de endividamento, se ela dá lucro, se ela dá prejuízo. E essa análise cross-seccional ou série temporal, ela pode ser feita com qualquer indicador. A gente vai comparar os nossos índices com uma empresa no setor, pode ser a principal ou outra, ou pode ser com outras empresas do grupo. Às vezes você tem mais de uma clínica, você compara entre as suas clínicas, ou você compara com clínicas de outros colegas. Por exemplo, essa iniciativa Gaúcha é interessante, porque são 34 clínicas de vários locais diferentes. Ou você faz uma avaliação ao longo do tempo. Como é que eu estava em 2000, como é que eu estou em 2011? Eu evoluí, eu regredi, eu estacionei. E departamento pessoal, eu também vou ter indicadores, horas extras versus horas trabalhadas, índice de reclamações trabalhistas, custo médio do treinamento. A gente falou de educação continuada, mas isso implica em custo. Porcentagem do valor investido em treinamento versus faturamento, né? Pesquisas de clima organizacional, uma série de coisas. E também estabelecer o que a gente espera dos nossos colaboradores. Aqui no grupo, a gente valoriza flexibilidade, disponibilidade para trabalhar em equipe, cordialidade, pontualidade, asseio, postura e uso de linguagem adequada e ética. E aqui está o nosso organograma. Ele começou, na verdade, a gente foi tendo as pessoas, depois construindo o organograma. A gente tem uma diretoria, porque... Infelizmente, eu digo porque, muitas vezes, o diretor, né, por sorte, eu tenho sócio, eu digo que ter um sócio é uma bênção, e eu acho que o Elzo compartilha, nós compartilhamos dessa opinião, porque você tem alguém com quem dividir. Porque, muitas vezes, você está muito solitário nessa posição. Você tem que tomar, às vezes, atitudes e decisões que não são simpáticas, ou que você não sabe se vão ter um bom resultado, e você tem que ousar e ter coragem de tomar. E vocês vão ver que a gente tem numa mesma linha, né? Tem a gerência de qualidade, que está junto com a coordenação médica, com os médicos. O grau de complexidade das clínicas exige que a gente tenha contabilidade, jurídico, medicina ocupacional. Nós damos muita importância para a equipe multiprofissional. A gente tem o IGEA, que é o Instituto de Ensino, que nós criamos com o intuito de educação. Nós temos nossos técnicos de enfermagem, a nossa coordenação de enfermagem, a psicologia, a nutrição, assistência social. Nós temos marketing, TI, comercial. Nós desenvolvemos um departamento comercial porque nós tínhamos uma dificuldade incrível de negociar com os convênios. É difícil um médico discutir com um administrador. As nossas visões são muito diferentes. E a nossa equipe multiprofissional, ela vai ser importante para nós, porque todos esses profissionais participam. Então, nós temos essa parte, que é a auditoria dos prontuários, porque, através disso, a gente verifica se as pessoas estão lançando as informações no sistema, a gente verifica se todo mundo está lançando as informações no sistema, se essas informações estão sendo lançadas com precisão. Nós temos a padronização dos protocolos,
Nós estabelecemos fluxogramas, detectamos demandas. Muitas vezes, a gente não, principalmente nós estamos na diretoria, algumas coisas passam por muitos degraus até chegar na gente. Aplicar pesquisa de satisfação e educação continuada. E aí, quando os líderes dizem, né, todos os dias para os seus liderados, eu vejo você. Então, quando a gente fala eu vejo você, a gente está vendo as falhas, né, vendo as coisas que precisam ser corrigidas ou serem orientadas. A gente vê também, muitas vezes, quando a gente vê uma coisa não sendo feita em conformidade com o que a gente gostaria, a gente também tem que se perguntar se a gente deu a orientação correta ou se nós fomos claros quando nós demos aquela ordem ou pedimos aquela meta. E quando a gente diz também, eu vejo você, que às vezes a gente acha que tem que estimular a equipe, dar uma força, um gás, né, para que as coisas aconteçam, mas a gente também tem que lembrar de parabenizar e agradecer a equipe de colaboradores. Às vezes, pela carga excessiva de trabalho, a gente não presta atenção no colaborador ao lado e, muitas vezes, a gente esquece de falar bom dia e esquece de falar obrigada. Então, é uma coisa importante que a gente tem que lembrar. A nossa comunicação, a gente tem, não só com a nossa equipe, a gente tem um informativo com os colaboradores, que nós começamos a fazer. Nós temos um colaborativo com um informativo para público leigo, para outros colegas. E agora nós estamos fazendo um informativo com convênios. Porque, do mesmo jeito que a gente faz uma educação continuada com os nossos colaboradores, e que nós temos que fazer uma educação continuada com os nossos pacientes, porque eles têm uma série de coisas que eles precisam aprender da doença renal, né? Às vezes, o indivíduo ele era uma pessoa que trabalhava numa área industrial, era administradora, uma dona de casa, e é difícil assimilar todas as coisas que ela tem que aprender sobre fósforo, sobre água, sobre sal. Então, à medida que a gente faz uma educação continuada com os pacientes, com os funcionários, eu acredito que, se nós fizermos uma educação continuada, tanto com o governo, que nos avalia e nos dá o aumento, assim como as operadoras de saúde, quanto mais eles souberem como é o nosso trabalho e como é a diálise, acho que nós vamos ser melhor compreendidos. Então, aqui a busca de o que nós podemos fazer? Reduzir custos, aumentar faturamento ou otimizar recursos. Reduzir custos, a gente detecta desperdício, controla, estoca, procura fazer boas cotações, mas, às vezes, já fez tudo isso. Aumentar o faturamento. Nós, hoje, focamos no cliente, fazemos uma procura ativa de clientes e nossa estratégia, nós não reduzimos custo para não piorar a qualidade. Então, uma das estratégias do grupo não vamos sacrificar a qualidade do nosso atendimento, vamos procurar mais fontes de receita e otimizar os nossos recursos. E uma forma de otimizar recurso é educando e atendendo normas. E o que nós fizemos, então? Demorou 6 anos, né, de 2006, 5 anos, setembro de 2011, nós reduzimos a nossa fonte de recebimento do SUS e aumentamos a nossa fonte de convênio. E isso vem de acordo com que está aumentando o número de convênios, né, de pacientes com convênio de saúde, em qualquer faixa etária, inclusive acima de 60, acima de 70, de 80 anos. Eram 5% dos segurados, hoje são quase 8%, que a nossa população hoje é mais geriátrica. E lembrar que essa foi a nossa estratégia aqui do grupo, né, foi nos organizarmos, centralizar muitas das nossas atividades e procurar outras fontes de receita. E lembrar sempre de rever a nossa estratégia, porque quanto melhor o meu planejamento, maior a minha vulnerabilidade a erros de planejamento. Então, quando a gente faz uma estratégia, construir mais de um cenário. Porque, às vezes, a gente fala, não, eu vou fazer uma clínica, vou abrir a porta, no dia seguinte ela vai estar cheia. Não. Ou eu vou conseguir todos os convênios que eu quero. Não. Ou o SUS vai dar aumento. Não. Então, ninguém vai pedir aumento de salário. Não. As coisas
elas evoluem, né? E vão ter cenários. Muitas vezes a gente vai buscar pessoas fora e a gente não valoriza as pessoas que a gente tem do lado. Então, a gente procura sempre fazer um plano de carreira e estimular e motivar as pessoas que trabalham com a gente a crescer, a aprender e, quando é possível, a progredir dentro da própria clínica. Obrigada.